Dia. Saudações, bom dia a todos. Duas informações muito importantes que vêm da área dos engravatados, vêm da área dos bastidores. Uma, na verdade, é um furo de reportagem do Rodrigo Matos, que é repórter do site UOL, de que a CBF ela tem uma proposta de 70 milhões de reais para um parceiro que quer, ou para uma empresa, melhor dizendo, que quer ser parceira da competição, ou da Copa do Brasil, parceira da entidade da CBF na Copa do Brasil. 70 milhões de reais é o que a empresa oferece. E a CBF ela está mantendo, sabe-se lá por quais condições obscuras, um contrato firmado através de uma empresa indicada pelo Kleber Leite, que há pouco tempo, ou se é que ainda até hoje, não é um dos caras que mais tem interferência e influência dentro da entidade. É um caso bem mal explicado. Mais uma vez, uma denúncia bem forte em relação à CBF e a sua falta de transparência. Esse é um ponto que repercute no âmbito nacional. E no âmbito internacional, repercute uma decisão da FIFA que respinga ou até pode usar assim, uma outra condição de ter uma interferência mais direta, de ter um resultado, uma consequência mais direta no futebol brasileiro na dupla Grenal. Em função da guerra da Rússia com a Ucrânia, a FIFA decidiu liberar todos os jogadores de futebol que têm contrato em vigor com clubes russos e ucranianos. Eles estão liberados para assinar outros contratos com outras equipes até julho de 2023. Então vai ser nos próximos dias uma enxurrada de jogadores, como lá tem muito estrangeiro, uma enxurrada de jogadores deixando o futebol da Rússia, deixando o futebol da Ucrânia, porque não tem jogo, não tem futebol, tem uma guerra em andamento. Então até julho de 2023, jogadores que têm contrato em vigor com Shakhtar Donetsk, Dinamo de Kiev, Krasnodar, por aí vai, clubes russos ou ucranianos, eles estarão liberados para assinarem contratos temporários com qualquer outra equipe do futebol mundial. Isso interfere diretamente na vida de qualquer clube que tenha interesse em algum atleta de lá. Tem muito uruguaio, para pegar aqui a América do Sul, tem muito uruguaio lá, tem muito argentino lá, tem paraguaio lá e tem muito brasileiro lá. Aquele que evidentemente vai causar maior alvoroço, Yuri Alberto, que é um cara que o Inter trata como sonho de possibilidade de empréstimo, e agora esse sonho, ao menos do ponto de vista jurídico, legal, ele passa a se tornar uma possível realidade. É óbvio que não é só o Inter que vai ficar interessado, qualquer clube brasileiro em sua consciência ou com condições financeiras vai ter o interesse em fazer a busca por esses jogadores. Te faço uma colocação no sentido de um jogador que está em Porto Alegre e que veio por uma razão que estava estressado e queria parar com o futebol por um tempo, e ele ganhou uma liberação de 6 meses. Com o alargamento desse prazo, poderemos ter Mário Fernandes sendo contratado eventualmente pelo Grêmio? Muito difícil. O próprio Grêmio já disse em entrevista coletiva através do seu vice de futebol no último final de semana que é impossível, inviável, porque o caso do Mário Fernandes não é um jogador que saiu da Rússia pela guerra. O Mário Fernandes saiu da Rússia para fazer um ano sabático. Então o contrato dele ficou lá, tem um acordo dele com o CSKA, ele voltou para Porto Alegre ou para o Brasil, não sei onde que ele está agora. Ele é de São Caetano do Sul, não sei se ele está lá, se ele está aqui. Mas a esposa parece que é gaúcha. A esposa é gaúcha. Ele tem um filho que nasceu agora em março, abril, maio, por agora nasceu o filho do Mário, e ele está de volta ao Brasil desde então para fazer esse ano sabático. Ele acompanhou o nascimento do filho, quer acompanhar ali os primeiros passos, os primeiros meses do filho no Brasil antes de voltar para a Rússia. Então o caso do Mário Fernandes não é um jogador que está saindo por causa da guerra. Ele saiu de lá, inclusive antes da guerra, sem saber que a guerra ia acontecer, para fazer esse ano sabático, segundo ele próprio. Então, não considero viável para agora. É um bom jogador, né? Excelente jogador, excelente jogador. O Denis Abraão, na entrevista dele pós-jogo, até disse que o Mário Fernandes é o cara que Vladimir Putin pega o telefone e liga para ele. É o cara da seleção russa. Eu não sei se chega tanto, mas pode chegar. O cara da seleção russa, titular e ídolo lá, né? Lá ele é. Então, de fato, pode ser. Mas, cara, tem muito jogador brasileiro jogando na Ucrânia, muito jogador brasileiro jogando na Rússia. Eu acho que isso vai ter um reflexo, essa medida da FIFA vai ter um reflexo muito forte no futebol brasileiro. No futebol brasileiro. De daqui a pouco, vamos ficar numa Série A. Um Inter
Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo nem se fala, mas um Inter, um São Paulo, que ontem tomou uma virada inacreditável do Palmeiras, esses clubes eles vão tirar proveito disso, desses caras que estão lá. E facilita também, por exemplo, o caso do Inter com o Vitão. O Vitão é um jogador que pertence ao Shakhtar, que é um clube ucraniano, e estava no Inter por empréstimo. Já era mais ou menos sabido que o empréstimo seria renovado por mais 6 meses, só que agora o empréstimo pode ser renovado por 1 ano, até julho do ano que vem, que é até onde vai essa medida. Então, essa medida da FIFA vai ter reflexos diretos em várias competições do mundo, evidente, mas no nosso foco, que é o Campeonato Brasileiro, indiscutivelmente, serão vários jogadores, e aí daqui a pouco nem só brasileiros, né? Daqui a pouco chega um clube brasileiro, vai atrás um jogador argentino, uruguaio, que lá está, como o Inter foi no Dinamo de Kiev, buscou o Depena, que é um cara que arrumou o meio-campo do Inter Uruguai. Então, essa medida vai ter reflexos diretos, fortes, e talvez definitivos nesse Campeonato Brasileiro. É um mercado um pouco para nós assim distante, a gente não acompanha muito, mas há bons nomes lá. Né? Há bons nomes lá, o Inter, por exemplo, foi... Os 2 jogadores que arrumaram o time do Inter, que são o Wanderson e o Depena, vieram de lá. O Depena, ele é um uruguaio que estava no futebol da Ucrânia, no Dinamo de Kiev, e o Wanderson é um brasileiro que nunca tinha jogado no Brasil e que estava na Rússia, num time chamado Krasnodar. Mas há jogadores de ponta na comparação com esses que vieram acima deles, né? Há jogadores de ponta, a gente pode... O próprio Tyson jogou lá por muitos anos, né? O Tyson jogou lá por muitos anos. Yuri Alberto de ponta. Claudinho foi um grande jogador do último Campeonato Brasileiro, joga no Zenit. Zenit é da Rússia. Uhum. Claudinho é um exemplo de um cara que daqui a pouco pode voltar ao futebol brasileiro. É claro, como eu falei, o futebol brasileiro não é o único que vai tirar proveito disso. Claro. Né? Daqui a pouco clubes, ou daqui a pouco até mercados mais fortes, como Itália, Inglaterra, Espanha, Portugal, vão buscar jogadores também. Vai ser uma correria, viu? Vai ter muita transferência acontecendo nos próximos dias. Não tenham dúvida disso. Daqui a pouco até um jogador, um atleta que estava na mira de um Milan, uma Inter, Manchester, sei lá, desses clubes aí, porque acaba, Ucrânia e Rússia são trampolim muitas vezes para mercados mais fortes. Eles tratam com ponto de partida. Daqui a pouco acelera a ida. O Luiz Adriano, por exemplo, que jogou no Inter e fez gol em Mundial e tal, lá na semifinal, naquele 2006, ele chega na Europa através do leste europeu, através do Shakhtar, e do Shakhtar ele faz carreira, vai para o Milan depois e tal, até voltar ao futebol brasileiro e agora está de volta à Turquia. Mas são vários jogadores, vários exemplos. O Tyson não chegou a sair da Ucrânia, mas ele pula do Metalist para o Shakhtar, uma transferência milionária. O Douglas Costa faz Shakhtar, Bayern de Munique, Juventus, sabe? Também bastante, né? Eles tratam a chegada na Europa como um ponto de partida do leste europeu. Só que isso também interfere no seguinte, Guilherme. Aí é uma relação mais indireta do que direta. O leste europeu, por obviedade, para de comprar agora. Porque ele vai comprar para quê se ele não pode usar, se não tem jogo lá. Então, alguns clubes que daqui a pouco esperavam fazer boas vendas para o leste europeu agora no meio do ano, eles vão se contentar com vendas menores daqui a pouco para mercados alternativos. O que é uma tragédia para o futebol, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, essa decisão. E outra, a FIFA ela trabalha com uma coisa que tem um dado impreciso. A guerra pode terminar amanhã e eles permanecerão... Pode. Talvez tenha sido uma medida política, né? Eu acho que como de fato foi a medida política, a questão dos bancos russos, eles ficarem isolados também, e aí quem está pagando a conta, por exemplo, é o próprio Inter, né? Que tem uma parcela milionária para receber do Yuri Alberto e não recebe. O Zenit fala, cara, tá no banco o dinheiro. E o Inter fala, pois mas o banco tá bloqueado. O Zenit, bom, o que eu vou fazer? Liga pro Putin. É o Swift, né, que eles não estão conseguindo. Exatamente. Oliveira, até às 11? Até às 11, até mais no Ganhando o Jogo.